Muito bem, então você vai abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis 47, a partir do versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos, não é? Então, nós vamos ver que o que Deus está querendo, nós não podemos perder nunca, nunca, nunca o fio da meada. Estudar a Torá é estudar hoje, é estudar a sua vida, né? É avaliar você hoje. O estudo da Torá que temos a chance, como uma casa judaica aqui, que é o privilégio de você frequentar, é essa dinâmica. Estudos de 3, 4 mil anos fazendo uma bênção agora, porque a palavra de Deus, diz Malaquias, é a mesma de ontem, a mesma de hoje e a mesma de sempre, do futuro. Então a palavra de Deus não se envelhece. Quem envelheceu foi Roma, que colocou aí um título de Velho Testamento, mas isso é falso. Não existe Velho Testamento, existe a palavra de Deus. A Tanar, que é a primeira aliança, e a segunda aliança. Então nós vamos ver que a interpretação da Torá leva a Yeshua, leva a redenção. E eu quero que você vai sair daqui hoje mais redimido, diga amém. Mais redimido, mais remisso, não é? E o que Deus também nos dá é a palavra todo, gerações. Você vai ver que sempre está falando de Abraão, Isaac, Jacó, agora José, Judá. Então, o que Deus está querendo te falar? Que Ele trabalha com a família, com a semente, com a geração. O mundo é assim, irmãos. O mundo é assim. Olha, Deus, você tem um privilégio de estar aqui nessa visão da Hatzion, não é? É a única que eu conheço no mundo que tem um tripé. E o nosso tripé é restauração. E essa restauração é do indivíduo restaurado pela palavra, vai produzir uma mudança interna, essa mudança interna vai alcançar a família dele, então o indivíduo restaurado produzirá uma família restaurada, e um conjunto de famílias restauradas produz uma querrilá, uma congregação, uma igreja restaurada, e a igreja restaurada produz uma sociedade restaurada, a sociedade restaurada produz um estado restaurado, um país restaurado, com os princípios do reino. Venha a nós o vosso reino. Quem está entendendo? Então, essa é uma visão bastante objetiva, bastante ampla, não é? Não é aquela ideia de levantar a mão, aceitar Jesus e ir para o céu. Você vê que a diferença é bem gritante, né, da mensagem que se prega nos últimos 2000 anos aí no meio cristão. Bom, então, nós queremos o quê? Queremos o Messias, queremos a sua família. E aí, eu quero dizer para você, no capítulo 47, 27, vamos ler agora o versículo 27, que diz assim: e habitou Israel, quer dizer, Jacó, na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela adquiriram propriedades, estava no Egito, né? E frutificaram e multiplicaram-se muito. Então, o que Deus quer realmente hoje para nós é a mesma coisa que ele fez para Jacó. Ele tem a palavra frutificar, que vem da palavra parar, aqui ó, parar quer dizer frutificar, não é? E a palavra rabá, que vem do verbo rabu, que quer dizer multiplicar, não é? Então, por exemplo, a palavra em hebraico todarabá, muito obrigado, que significa que tudo te multiplique. Esse aqui é muito obrigado em hebraico, que tudo te multiplique, baseado nisso aqui. Não é? Até a maneira de agradecer em hebraico é bíblica, que te multiplique, que te frutifique e multiplique. É a palavra pará, e a palavra rabá, e pri, que é a palavra fruto. Lembra da bênção do vinho? Boré pri hagafen, o fruto. Então o que importa de toda a geração é produzir o fruto. E eu vou dizer para você uma coisa: Deus é tão bom, diga, Deus é tão bom. Diga mais alto, Deus é tão bom, que Ele quer que você frutifique hoje e multiplique essa semente, essa bênção dEle. Deus é tão bom que Ele, por um que teme a Ele, um homem temente a Ele, e temente é que anda nos seus caminhos e na verdade dEle, nas veredas dEle, terá
1000 gerações abençoadas por um só que fala: glória ao Pai, eu te entrego a minha vida, eu quero a sua palavra. 1000 gerações. Quando eu vejo esses meus netinhos aí, o vovô compra um terninho para eles, o que é? Já estou forjando que ele vai continuar essa semente, e que eles vão, a geração da Torá vai continuar, porque eu sei que Deus me honra, eu sei que Ele tem honrado, não a mim, mas a qualquer servo dele, que louva e que obedece, que anda nos seus caminhos, Ele fará frutificar a semente da fé, a semente da graça, da salvação, da remissão, da vida eterna, e vai multiplicar. Isso é bênção, não é verdade? Agora, o outro lado, eu também te falo. Irmãos, se não fosse a misericórdia divina, se não fosse uma mitzvah escrita em Êxodo capítulo 20, que ele fala que ele interrompe a maldição dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Se Deus não tivesse essa mitzvah, o globo terrestre já teria se destruído, seria uma Sodoma e Gomorra global. Entenderam? Já não existiria mais planeta. Se Deus, por quê? Porque o mundo multiplica a maldade, a injustiça, não é verdade? Então, olha só como é que Deus é bom. De um lado, Ele põe um que teme, Ele abençoa 1000 gerações. E aquele que não obedece, aquele que desonra, aquele que é um contumaz, aquele que está fora do propósito, Deus corta. Porque se Ele não cortasse, você não poderia estar aqui hoje. Ele interrompe a maldição, Ele interrompe o mal. Agora, é claro, acontece muita coisa ruim por aí, não é? É a lei dele. Então, eu quero, neste dia de hoje, profetizar a sua vida, não é? Que nós não podemos perder o foco. Deus quer que tudo que fazemos se frutifique e se multiplique. Seja, primeiro você escolhe partir de uma boa semente. O fruto é uma boa semente. Qual é a sua boa semente que você quer agora para esse ano de tantos desafios, um ano que nós nem sabemos como é que será? Um ano de tanta incerteza econômica, financeira, social, política, moral. Não é verdade? Então, eu tenho que semear sementes, não é? E escolher essas sementes, depois cultivar essa semente, depois dela eu vou colher frutos, e em seguida eu multiplico. Eu só posso multiplicar, diga, eu só posso multiplicar algo quando eu já plantei um bom fruto. Senão, o contrário de multiplicar é abortar. O que é o aborto? É uma interrupção. É algo, você abortou uma ideia, você abortou um plano de vida, você abortou um propósito, você abortou um casamento. O que é o divórcio? Um aborto conjugal. Você aborta um propósito que era para dar uma geração de bênção, Abraão, Isaac, Jacó, e vai por aí, até sair em Yeshua, aí aborta. Por isso que Deus é extremamente rígido, e parece que Ele é mau, mas não é. Quando aqueles rebeldes, a terra de Israel abriu e os tragou. Lembra disso? Daquele povo rebelde de Coré? Lembram? Os rebeldes de Coré. Então, Deus é bom, mas isso foi a bondade dele que Ele eliminou aquele povo. É difícil entender isso, né? Deus elimina com a morte? Mas porque Ele quer ver 1000 gerações abençoadas. Em função dessas milhares, Ele interrompe o mal. E Ele tem que interromper, não é verdade? Então nós temos que entender que tudo é um processo. E hoje nós vamos fazer uma midrash, e já estou encerrando. Olha aí, já estou encerrando. Porque eu vou só falar um versículo dessa paraxá. 2, né? Esse aqui que eu falei, frutificar e multiplicar, não é? E vou fazer uma midrash agora, eu vou pular para o último versículo do livro. Então, hoje está muito rápido para encerrar, né? Porque eu peguei o primeiro e vou pegar o último e o resto. Eu já falei, você pega lá na livraria, compra lá os nossos livros, as Parashot na TV Sião, tem toda essa pregação, mais de 20 anos, está lá, cada ano a gente varia um pouquinho, e hoje eu quero pular para o verso 50, 17. Então, vamos pular para o verso, último versículo praticamente da Bíblia. Eu vou pular para você, a ele aí, Pronto. Vamos ler? Então mandaram dizer a José: teu pai
antes da tua morte, nos ordenou: assim direis a José, perdoa, a palavra em hebraico é sá, do verbo saliha, perdoar, sá, a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Os irmãos fizeram mal a José. E ele fala, Jacó falou, diga ao seu irmão José, para ele perdoar vocês, porque vocês fizeram mal a José. Agora, pois, os irmãos de José falando, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou. José chorou quando eles pediram perdão. Porque José entendeu tudo. José já estava entendendo tudo. O plano divino, né, da redenção. Agora, não temais, José disse, depois que os irmãos pedem perdão. Eu vos sustentarei, e a vós, e a vossos filhinhos. Assim, José os consolou e lhes falou ao coração, ou seja, ao espírito. Então, o que nós estamos vendo aqui? Ora, vamos fazer a Midrash? A Midrasha começa a última paraxá falando de frutificar a palavra de Deus, a semente que Jacó recebeu e passou para os filhos, e que multiplicasse essa semente, mas Jacó, na hora de morrer, falou assim, peraí, diga comigo, peraí, esta bênção do frutificar e multiplicar será interrompida se não houver uma continuidade do relacionamento de José com os irmãos. E o velho fala, peça perdão você, eu vou morrer. Agora aí é a morte de Jacó, né? Ele estava morrendo nesses últimos versículos. Eu vou morrer, mas antes peçam perdão. Depois que eu for embora, você peça perdão ao seu irmão José. Todos vocês. E diz a tradição judaica que foi Judá, o líder, né, que negociou com José a vinda para o Egito e tal, foi ele que, em nome dos irmãos, pediu perdão a José. E José entendeu que ele tinha que dar aquele perdão e que eles ambos tinham que se perdoar mutuamente, porque senão estaria interrompido. Quem? O fruto e a multiplicação da bênção. Alguém está entendendo? Então, deixa eu te ajudar. O milagre do perdão. E nós já estamos encerrando. Pronto, já cheguei no último versículo, agora é encerrar. Perdoar traz alegria e consolo, foi a frase de José. Eu vou vos consolar, eu vou vos sustentar. Então, isso veio de não abortar, diga, de não abortar o fruto e a multiplicação desse fruto, que isso é bênção. Não só a bênção da palavra, mas da saúde. A palavra, nós começamos aí falando que José prosperou. O povo hebreu prosperou no Egito, mesmo sendo escravo. Não é verdade? Então, a libertação que o perdão traz, o relacionamento, a cura emocional, pois quando a gente se adoece emocionalmente, a maioria das enfermidades aparecem. Não é verdade? Então eu quero, nesta ministração, com calma, falando devagar, não é? Dizer a você, hoje, não comece o ano abortando as bênçãos do fruto que devem ser multiplicados em 2017. E para que você não aborte as bênçãos que Deus está a trazer para nós, por favor, perdoe. Quem pode receber isso? Desde Adão até hoje, sempre haverá, aqui nessa casa, em qualquer lugar do mundo, uma pessoa que foi ofendido e uma pessoa que ofendeu. É ou não é? Você quer ver uma coisa? Quem já foi ofendido aqui, levante a mão. Eu vou fazer o contrário. Quem nunca foi ofendido, levante a mão para mim. Quem nunca foi ofendido. Não tem. Agora, quem já ofendeu? Todos nós. Então, você está vendo que o maior abortador, o maior aborto de bênçãos, inclusive a alegria,
é a falta de perdão. Você vê que eu peguei essa madrugada, eu falei, Senhor, tem um segredo aí do primeiro versículo com o último. E eu consegui enxergar isso. Começa com a prosperidade, o fruto e a multiplicação do fruto, a bênção. Mas depois termina, se não perdoar, vai interromper essa geração, vai interromper essa bênção, vai abortar essa bênção. Então eu quero dizer para você que neste ano, tentem cuidar das suas emoções. Tá certo? A falta de perdão estraga a sua emoção. A falta de perdão adoece o seu coração. A falta de perdão corrói os nossos ossos, corrói o nosso fígado, corrói o nosso intestino, corrói a nossa alma, corrói o nosso coração, nos leva a uma ansiedade, nos leva a uma depressão, nos leva a uma insatisfação, nos leva a uma irritação, nos leva a um aborrecimento. Você carrega um peso, a falta de perdão é um peso, a falta de perdão é uma desgraça, que aborta qualquer tipo de bênção. Porque quando você pega uma pessoa amargurada, e lembrando você que a mágoa nada mais é do que você pegar um banho-maria da amargura. Então, a mágoa é amargura em banho-maria. Você fica cozinhando aquilo e a vida vai passando e você vai só abortando. Porque a pessoa que está angustiada, a pessoa que não perdoa, acaba que a falta de perdão, você vai ver pela Bíblia que eu vou citar agora, é uma tríplice prisão. Diga, tríplice prisão. Primeiro, prende a você aquele que te ofendeu. Você fica preso. Você levanta de manhã, pensa na pessoa. Você vai dormir, pensa na pessoa. Você está tomando banho, você lembra do seu inimigo, aquele que te traiu, aquele que te enganou, aquele que te trapaceou. Lembra que José foi trapaceado? Tinha que pedir perdão. Foi grave a falta. Entendeu? Ao mesmo tempo que a falta de perdão prende você mesmo, você fica preso com aquela carga nos ombros e fica sem consolo, sem alegria, sem satisfação, sem perspectiva futura. A falta de perdão prende o seu inimigo. Por que Lucas capítulo 6 de Yeshua fala? Orais pelos vossos inimigos. Todo inimigo te ofende. Não é? Você vê que a minha vida, pessoalmente, está sendo vítima de calúnia nessa casa. Já saiu gente por causa dessa calúnia. E eu tenho que ser firme. Eu não posso vacilar. Eu sei que o diabo está nessa situação também, claro. Porque quer abortar, quer me tirar a paz, quer me interromper o ministério, entendeu? Entendeu? Então, na verdade, a Yeshua fala, orais pelos vossos inimigos e abençoeis aquele que vos caluniam. Olha, eu não sei se você é meu inimigo que está me assistindo agora, eu te perdoo. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo, não a sua lachon hará, a sua língua maldita, mas eu abençoo, que Deus tenha misericórdia de você. Eu sempre falo assim, meu amado, de 100%. Vamos supor que eu tenho 80 errado. Eu não chego nesse percentual, não. Mas um erro todo homem tem. Né? Mas se eu tiver, vou exagerar, que eu tiver 80% errado e 20% certo, naquilo que eu estou errado você não paga nada, mas naqueles 20% que eu recebi de Deus, você vai bater de frente com Deus. Então não fale mal de um servo de Deus, não fale mal de um pastor de Deus, não fale mal de ninguém. Por isso que Yeshua fala, não aborte, abençoe aqueles que te caluniam. Lucas 6. É incrível, diga, incrível, a versão de Yeshua, a interpretação de Yeshua. Então, nós vamos ver, olha que revelação bonita, que o Mateus já falou e eu vou encerrar aqui com ela. Se José tipifica Yeshua, e seus irmãos judeus, né, os seus irmãos de José, os judeus de hoje, então, os judeus de hoje, assim como os judeus de antigamente, os irmãos José, pediram perdão a José, os judeus de hoje também vão pedir perdão a Yeshua. Porque se Yeshua está tipificando, se José tipifica Yeshua,
Eu posso entender que tem 2000 anos que Yeshua passou por essa terra, e 2000 anos os judeus têm difamado e o venderam para o Egito. Assim como José foi vendido para o Egito, o judeu também ajudou o próprio Yeshua, Jesus, ser vendido para as nações. Não é? Então hoje o judeu não consegue ver. O judeu vai ter que pedir perdão a Yeshua para que venha o reino de Deus, para que venha a salvação deles. Porque assim como os irmãos de José receberam a bênção no Egito e a semente que frutificou e multiplicou, assim também Israel hoje tem que reconhecer, tem que tirar os palavrões que eles falam a respeito de Yeshua, tem que tirar os acrósticos, como, por exemplo, a palavra Yeshu, que eles falam, eles não falam Yeshua, falam Yeshu, que é um acróstico que o seu nome seja esquecido para sempre. É assim que eles chamam de Jesus em Israel, que aquele que tem que ser esquecido para sempre, tem que se arrepender disso. Você é judeu que me ouve, se você ainda não crê em Yeshua, comece a se arrepender. Porque pela palavra de José, já foi dada a dica, a prosperidade de Israel depende desse perdão. Assim como a prosperidade dos irmãos de José dependeu do pedido de perdão, da mesma forma os judeus pedirão perdão a Yeshua, porque tem 2000 anos que estão vendendo o Yeshua para o Egito. E Egito significa as nações, o mundo. É ou não é? Não é? Estão entendendo? Então, vamos encerrar então, Gênesis 50, 16. Jacó abençoou os filhos e pediu para eles pedirem perdão a José. Perdão, palavra decisiva para a continuidade da bênção, para que a bênção não fosse abortada. Jacó entendeu isso e José chora, depois consolou e falou aos seus irmãos. Então, o não perdoar interrompe a bênção de frutificar e multiplicar. Agora, feche os seus olhos, imagine a sua vida não frutificando, não recebendo fruto e nem multiplicando. É um caos. A sua saúde, os seus negócios, a sua mente, tudo que você é, depende de frutos. Nós crescemos, éramos crianças, mas nós fomos só recebendo o quê? Sementes. Não é assim? Mesmo quando você tem um diploma, é uma semente que vai gerar um fruto da sua profissão. E a sua profissão é o seu sustento. Pensa, tudo se a nossa vida não tivesse o fruto e não tivesse multiplicado esse fruto. E aí, então, hoje é o grande dia da sua libertação. Perdoe. No hebraico, a palavra sa, né, perdoe, vem de selirra, ou seja, no grego o equivalente a apolu. É o equivalente. Daí a palavra em inglês, apologize, vem de apolu, perdoar, soltar, não é? É a falta de perdão, te livra dessa tríplice prisão, como eu estava falando. Prende você mesmo, prende o outro que te ofendeu e você perde a capacidade de amar e ser amado. Por isso que a falta de perdão é uma tríplice prisão. E o homem que não ama, ele nunca será amado. Porque ele perde essa capacidade. Fica aquela pessoa amargurada, angustiada, deprimida e isolada. E eu tenho visto muitos crentes vivendo assim, enclausurados em si mesmo, não é? Então, outra palavra para hebraico, a língua hebraica é muito rica em perdão. Uma palavra para perdão é a palavra ma, apagar lembrança do pecado. Então, perdoar é apagar. Tem que apagar aquela ofensa que você recebeu. A outra palavra, kazan. Kazan quer dizer esconder o registro do pecado, da dívida. Como você está devendo o banco te perdoa. Quando você deve uma pessoa, a pessoa te perdoa. Isso é perdoar. Essa é uma palavra kazan, de apaga o registro. Você não tem mais ficha suja. A pessoa te quitou, te zerou aquilo. Outra palavra, naçã, tirar o pecado, o peso, porque, na verdade, a falta de perdão é um peso. Aquilo é um jugo que está sobre a sua vida. A palavra abar, desconsiderar o pecado, eliminar a maldade que a falta de perdão traz. E, finalmente, a palavra capar. A palavra capar vem de caporé. Isso em hebraico é propiciatório. O que é isso? É perdoar com base num substituto. Lembra o bode expiatório que punha os pecados na cabeça do bode e depois sacrificava o bode, para o bode levar aquela maldição do povo de Israel? Aquilo vem de caporé. A palavra caporé, que é propiciatório. Aí você vai entender quando
o Novo Testamento, quando João fala, quando Paulo fala, Yeshua é o propiciatório, é o nosso Cordeiro Pascal, que substituiu, que foi para você para te quitar uma dívida do pecado, da incredulidade. Daí a palavra propiciatório, que cobre, quem cobre. Em resumo, perdoar significa, leia comigo, não prender, mas soltar, deixar ir, liberar aquele que te ofendeu e aquele que você ofendeu também. Não é verdade? Então nós temos que liberar para que essas bênçãos em 2017 cheguem até você. Então agora nós vamos ver na Bíblia as duas situações que você deve perdoar. E é interessante notar, na minha opinião, com 30 anos de crente, eu vou falar uma coisa que vai chocar muita gente. Uma das coisas mais difíceis do mundo na minha vida de crente é perdoar. Do mundo! Não tem coisa mais difícil para mim do que perdoar. Perdoar é de fato. Mas ao mesmo tempo que é difícil, eu vejo que perdoar é uma das coisas mais simples na Bíblia. Mas como pode? Se perdoar é tão difícil, ao mesmo tempo tão simples, me explica. Eu vou te explicar. Veja bem, a coisa é tão simples que Deus colocou na palavra dele só duas, diga comigo, duas situações que eu devo perdoar. Só duas que eu tenho que praticar perdão. Diga, duas. Eu não falei 10, eu não falei 5 situações. Ele só pôs duas. Quais são as duas situações que você tem que perdoar? Primeiro, está lá em Mateus 5, 23. Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que significa isso? Que eu fui o ofensor. Se o meu irmão tem alguma coisa contra mim, porque eu o ofendi. Está certo? Então, essa é a primeira situação que eu tenho que perdoar. Quando eu fui o ofensor. Agora, leia Lucas 17, 3, 4. Olha o que está escrito. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-o. Tem um condicional aqui, se ele se arrepender, se ele confessar. Perdoa-o. Então, qual é a segunda situação que eu tenho que perdoar? Quando eu sou ofendido. Não falei que era simples, mas é extremamente difícil. Por ser simples não quer dizer que é fácil. Eu vou pedir perdão quando eu ofendo alguém, e aí fica um pedido aos maridos que ofendem as suas esposas, e as esposas que ofendem seus maridos, os seus amigos, seus irmãos. E depois também a segunda situação, quando você é ofendido, quando você é traído, quando você foi enganado, você foi machucado, não é verdade? Então, é perdoando que somos perdoados. Lucas 6, 37. E Yeshua disse, os apóstolos perguntaram, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? E Yeshua responde, 70 vezes 7. Para quem não sabe hebraico, a palavra 7 quer dizer perfeito, eterno, sempre. E 70 vezes 7, sempre. Então, se ele vier 10 vezes te ofendendo, 10 vezes... Irmão, por isso que eu falo que perdoar é uma das coisas mais difíceis do mundo. Quando uma pessoa erra com você uma vez, você perdoa, 2 vezes, mas da terceira, o que você faz? Espera aí, 3 vezes não. Não é verdade? E Yeshua manda sempre. Por quê? Porque o perdoar é questão de soltar. É como quando você não perdoa, você cria correntes que amarram o seu pé, amarram os seus braços e, sobretudo, a sua cabeça e as suas emoções. E nós temos esse ano que cuidar das nossas emoções. Nós estamos cuidando do espírito, dando palavra para alimentar vocês. Você que está me acompanhando pela TV Sião. Mas eu tenho que te dar uma exortação hoje. Não preocupe só em receber palavra para o seu espírito, aumentar a sua fé. Preocupe em curar as suas emoções, porque o salmista, o rei Davi, fala no Salmo 19, versículo 6, a palavra de Deus é perfeita, a Torá é perfeita e restaura, refrigera a sua alma, as suas emoções. Hoje eu posso afirmar que os crentes andam doentes emocionalmente.
Às vezes os crentes estão cheios de fé, mas estão doentes emocionalmente. Estão andando solitários, estão andando inseguros, estão insatisfeitos, não estão dormindo de fato, estão andando super ansiosos. São doenças emocionais, tá certo? Estão andando em depressão, estão andando em desconfiança, estão andando tensos, estão andando com medo, medo de doença, medo de morrer, medo de separar, medo de ficar sozinha, medo de ficar velho. Você está com medo de ficar velho, Rocha Gêmeo? Já está, né? Ok. Igual eu, já estou velho. Mas nós temos medo de sofrer. Porque quando a gente chega no final da vida, você olha os pais, olha os vizinhos, tudo sofrendo, e um filho cuidando. Eu falo com a Rosângela fala comigo, queremos partir antes de dar sofrimento para os filhos. Não é? Porque cuidar de um idoso não é fácil, não. Volta como criança, tem que trocar fralda, agora só come líquido, não engole. Não, se você for pensar bem, é um privilégio envelhecer com os pais, mas você tem que estar preparado. E eu falo isso com muita autoridade, porque tem 4 anos que eu estou preso. Por um lado é bênção honrar pai e mãe, é sustentá-los. Por outro lado também é um desafio para mim. Não é? Não é o fato de você cuidar fisicamente, é o peso da responsabilidade. É o peso de ver alguém que você ama sofrendo. E hoje eu dizia para uma irmã que perdeu o papai dela essa semana, eu dizia, olha, eu prefiro ver os meus pais doentes e sofrendo, ainda tê-los comigo, do que não tê-los. Não é verdade? Então, a gente tem que estar preparado para perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E sabe o que é a oração do Pai Nosso? À medida que eu perdoo, Deus te perdoa. Eu vou contar um caso aqui para encerrar. Quando eu converti, eu comecei a ser trabalhado com esse negócio de perdão. E eu tinha uma coisa na minha cabeça que me perseguia dia e noite, uma pessoa que me fez muito mal, uma pessoa que traiu a minha confiança, e eu comecei a ter problema com perdão. E aí, naquelas sessões de primeiro convertido, pregando sobre perdão, eu tomei posse e perdoei a pessoa que me ofendeu. Tudo bem. Passados uns 2 anos, eu encontro com essa pessoa, tá certo? Eu encontro com essa pessoa. E eu achava que eu estava curado. Quando eu encontrei com aquela pessoa, o meu sangue ferveu na hora. Na hora. E eu estava dentro do carro, eu usava uma tranca de volante, que pega no freio e no volante, entendeu? Uma barra de ferro assim. Na mesma hora eu, pum! Crente, cheio do Espírito Santo. Peguei aquela marreta, aquele ferro, e falei, eu mato esse danado agora. Mas eu já tinha orado 2 anos perdoando esse indivíduo, e vejo ele, e pego isso. Um anjo chamado Mateus, meu filho, estava levando ele na escola, ele volta, bateu no vidro do passageiro, papai, algum problema? Aí que eu vi. Falei, não tem problema. E fui embora. Se o Mateus não tivesse voltado, eu já estava com a mão no trinco de abrir. Eu podia matar esse sujeito. Olha o ódio. Aí eu falei, grande bobagem é o perdão. Tem 2 anos que eu estou orando em igreja, no altar. Aí o que aconteceu? Entrei na minha capelinha, na casa que eu morava, eu fiz um close de uma capela. Aí cheguei na minha capelinha, falei com o Senhor, eu morro, mas não saio daqui enquanto o Senhor não me falar. Vou ficar sem comer, sem beber e vou morrer e morro em paz. Mas pegar um evangelho falso, eu não quero pegar. Porque tem 2 anos que eu ponho esse indivíduo no altar do Senhor. Tem 2 anos que eu perdoo e agora o meu sangue ferve. Que efeito tem a tua palavra? Que palavra é essa que parecia que funcionava, mas eu vi que não funcionou? Passado o momento, eu falei, vou morrer. Não falei nada para minha esposa, vai me achar morto aqui. Mas eu não vou comer, eu não vou beber, eu não saio desse quarto. Não faça isso com Deus. Eu era recém-convertido, não sabia. E Deus está no controle de tudo. Aí aquela vozinha disse assim para mim, meu amado,
você cometeu um erro. Você perdoou com perdão humano, mas o perdão não é humano. O perdão é sempre divino, ou seja, busque o meu perdão, passa por você e bata no outro. Esse funciona. Então, eu vi que perdoar e esquecer não adianta. Perdoar, por isso que eu chamei essa palavra de hoje, o milagre do perdão, porque é um milagre. Porque nós não temos a capacidade de perdoar plenamente, a não ser o Pai. Porque Ele é amor, Ele é perdão, Ele é misericórdia. Um dos nomes do Senhor é a palavra misericórdia. Está entendendo? Vamos continuar. Aí, alguns pontos importantes para encerrar. Mentiras do diabo. Os psicólogos gostam, os não crentes, né? Gostam de falar isso. Vai viajar, vai pescar, vai fazer isso, fazer aquilo, né? Você vai esquecer. Você vai esquecer desse problema. Você vai esquecer o seu inimigo. Você vai esquecer essa dívida que fizeram com você. O tempo não perdoa. E nem esquece, e nem cura. Essa foi a conclusão. Isso é meu, é minha experiência. Eu passo para você, pode ser que eu esteja errado. Provavelmente não, porque são 30 anos curtindo isso aí. Tá certo? Segundo, perdoar é uma questão de decisão. Você fica assim enrolando, né? Não mexa com esse cara não quero ver ele, não quero conversar, não quero passar perto, não quero tocar no assunto. Você está fugindo. De fato, é bom, mas ele não cura. A minha conclusão, que eu cheguei 30 anos trabalhando com esse negócio de perdão, é que ele não cura. Perdão é uma questão de decisão. Mas Yeshua fala, orais pelos vossos inimigos e abençoai aquele que vos caluniam. Gente, não é mole você abençoar. O que é isso? Desejar a ele fruto e multiplicação do fruto. Quem está falando mal de mim? Esse evangelho de Yeshua é maluco, é doido. Por isso que Paulo fala, isso é loucura para o mundo. O mundo não entende essas leis. Não é verdade? Não é verdade? Então, é uma questão de decisão. Você que está aqui me ouvindo, me assistindo, ouvindo agora, você tem problema aí, você está abortando bênção hoje. E você vai ter um 2017 muito difícil. Você tem que entrar limpo. Diga, eu tenho que entrar limpo. Sem peso, sem jugo, sem nada me amarrando, sem corrente nenhuma. Porque a falta de perdão amarra. Você fica todo imobilizado. Comece a tirar a corrente agora. Porque é uma questão de decisão. Mas eu não vou conseguir. Isso é problema do Espírito Santo, não seu. O seu é dizer, sim, eu perdoo. E Deus brinca comigo. Deus brinca comigo nessa área. Eu falei, pai, não brinca com isso mais não, pô. O senhor fica brincando comigo. Até tomar café com o meu inimigo eu já tomei. Até comer um pedaço de carne. E eu fiz para ele. Ô irmão, é difícil demais. É difícil demais porque você foi traído, você foi enganado, você foi ofendido. Entendeu? Agora, não só eu oro, ainda como um pedaço de carne com ele, é um doido. Mas em função de uma semente que eu não quero abortar, em função de uma bênção que eu não quero abortar, que envolve esta casa, minha família, meus filhos, meus netos, eu faço. Libertação pode não vir na hora e leva tempo. Pois necessita de uma restauração de alma. Até você amadurecer com esse inimigo seu. Agora, Deus não manda morar com o inimigo, né? Mas você tomou café com ele. Foi uma circunstância que eu não queria. Jamais eu vou optar por mim mesmo. Entendeu? Então, mas é uma coisa, a libertação não pode vir na hora e leva tempo. Pois necessita de uma mudança na minha cabeça. É difícil demais, irmãos. É difícil demais mudar as nossas atitudes, pensamentos e conceitos em relação ao perdão. Perdão é algo divino, não humano, por isso precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. E eu quero que você comece agora, já estou encerrando, comece agora a pôr para fora.
Se você não receber essa ajuda hoje aqui, não é? Olha que eu estou pegando a palavra de Jacó. Falou, ó, você pede perdão aos seus irmãos. Se você não começar agora a pedir perdão, a força de perdoar. Outra coisa, Yeshua é o centro do perdão. O cordeiro vicário, substituto, que cobre, apaga, liberta, solta, restitui, renova, tira o pecado. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado, tira o peso da falta de perdão. É Ele quem está entendendo. Então diga, Yeshua querido, em teu nome, tira esse peso que eu carrego. Tira essas palavras malditas que eu me lembro dela. Não as pague, porque apagar não resolve. Mas me liberta delas. Sabe quando é que você vai ser liberto da falta de perdão? É quando você lembrar do seu inimigo e não sentir nada. Aí você foi liberto. Mas se o seu sangue ferver como o meu já ferveu, então você não foi alcançado. O Cordeiro de Deus não tirou o pecado, o peso, porque a falta de perdão é um dos piores pesos que eu conheço. Porque você pecou, foi lá, arrependeu. Antigamente ia no confessionário, acabava. Mas quem dera que confessionário resolvesse. Porque aquele troço fica na sua cabeça. Não é verdade? Então, perdoar é para pessoas inteligentes. Diga, eu sou inteligente. Por isso perdoo. Eu não perdoo porque sou bonzinho. Não, também. Mas eu perdoo não é porque eu sou bonzinho. Eu perdoo porque sou inteligente. Porque se eu não perdoar, eu vou continuar preso. Se eu continuar preso, a minha saúde emocional vai lá embaixo. E aí eu perco a alegria, perco a paz. É ou não é? Perco a vontade de viver, fico amargurado, fico aborrecido, fico ranzinho, fico chato com todo mundo. Não é assim, irmãos? Alguém já viu uma pessoa amargurada? Alguém conhece aí? Já trabalhou com alguém assim? Não dá. Ninguém aguenta. Mulher nenhuma aguenta. E quando é seu marido? Tem que libertá-lo. Não é verdade? Então, perdoar é para pessoa inteligente. Isso eu já cheguei à conclusão, senão nem estaria aqui. Você resolve a sua maneira. Embora, separa, muda de profissão, muda de país. Eu já vi amigos meus fazendo isso, muda de país, no sentido de esquecer o problema. Não. O não perdoar interrompe a bênção de frutificar e multiplicar. E agora, para encerrar, orar. Não tenha, você não vai ser vitorioso em perdoar se você não orar, porque precisamos da ajuda divina. Sua oração foi ouvida, Lucas 1,13. Não é? Sua oração foi ouvida. Eu sei que nesta manhã Deus ouvirá as nossas orações. Diga amém. Eu sei que tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Mateus 21, 22. E Filipenses 4, 6 fala, orar é um bom começo para a libertação. Amém? Ser liberto de uma doença, ser liberto de uma ofensa, não é? Outra coisa que ajuda no perdão, fugir das situações conflitantes. Conflitantes. Efésios 4, 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, malícia. Ai, eu até arrepio com essas coisas. Que inferno é uma vida com gritaria, não é? Uma vida com cólera, com ira, com pessoas amarguradas. Longe de vós toda a amargura, porque a amargura é a mágoa em banho-maria. Você fica cozinhando aquela mágoa. É que nem uma maçã. Você pega a maçã aqui e solta a maçã, ela cai no chão. Aí você vai, pega a maçã e põe na cesta. Passou um dia, a maçã está normal. Passou 2 dias, aonde ela bateu no chão, ela começa a ficar mole, ali naquela região que ela bateu. Passou 3 dias, ela começa a enrugar a pele, a casca. Passou 4 dias, pode fazer esse teste em casa. Passou 4 dias, aquela casca enruga e quebra. E ela começa a ficar preta por dentro. Passou 5 dias, meia maçã está podre. Passou 2 semanas completamente corroída e podre.
Assim é a falta de perdão. Na hora você não dá valor, mas aquilo vai em banho-maria te corroendo os ossos, te corroendo a sua paz, te corroendo a sua alegria, a sua motivação. E aquilo vai aumentando e você vai ficar a cada dia mais desconfiado. Eu falo isso principalmente para as mulheres que têm problema de traição de maridos. E aquilo vai corroendo, 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 corroendo. Depois, câncer. É a conclusão que vem. Eu não falo isso não, isso é livro de medicina. Está aprovado. Tem médicos aqui me ouvindo, pode comprovar que a falta de perdão. Eu conheci um amigo médico, que era ginecologista, como é que chama? Tratava das mamas, é isso, né? Mastologista. Ele falava, Marcelo, incrível. E ele tinha um laboratório de câncer, de examinar esse, né? Ele falava, é incrível. Toda mulher que chega aqui com câncer de mama nas minhas mãos, eu pergunto, quem te ofendeu? Onde é que está seu marido? Quando não é marido, é uma filha perturbada que saiu de casa, ou um filho perturbado, é um aborrecimento da alma. Desgasta, corrói. Lembra da maçã? Vai corroendo. Então, irmão, por isso que eu falei, perdoar é para gente inteligente. Senão você vai morrer. Não é? Então, para encerrar, fugir das situações conflitantes. Perseverar, Tiago 25, a libertação virá. A cura é um processo e pode levar tempo. Repita comigo para encerrar. A cura é um processo e pode levar tempo. Eu não acredito nessas orações. Em nome de Jesus, tire esse inimigo da sua cabeça. Amém. Às vezes pode até funcionar, mas 90% dos casos é um processo. Você tem que trabalhar com isso, você tem que apropriar do perdão divino e ir trabalhando com isso. Último ponto, confessar os pecados uns aos outros. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Então, eu fico vendo, quanta experiência eu tenho nisso. Pessoas que ficam guardando aquilo por dezenas de anos, né, por décadas, está doente. De repente a pessoa solta aquilo e a pessoa começa a viver melhor, começa a ficar curada, começa a se relacionar, as dores saem, essas dores estranhas, já viu dor estranha? Umas dores que aparecem, essas negócios de mialgia, umas dores estranhas que dói ali, dói acolá, enxaqueca, começa a sair. Às vezes é o perdão, aquela coisa que a pessoa segurava. Confessai vossos pecados um ao outro. Agora, seja responsável, seja corajoso, ou seja corajosa. Aquela confissão pode simbolizar, por exemplo, o fim de uma amizade? Pode. Mas também pode que não pode, você pode continuar. Né? Quer dizer, depende da capacidade de amar. Depende da capacidade que você tem com uma outra pessoa. Pode ser um amigo, pode ser um chefe, pode ser a esposa ou o marido, não é? Às vezes você vai confessar, pum, foi embora, separou. Mas às vezes não. Se amam de fato, vão se perdoar. Não é verdade? Então, essa que é o grande evangelho. Confessar uns aos outros. Não ruminar os fatos passados. Mas quando uma coisa não é confessada, a coisa fica ruminando. Por isso que eu falo, eu prefiro a franqueza da verdade do que a morte gradual pela mentira. A mentira vai matando aos poucos. Agora eu prefiro a dor da verdade e pum, ai, não fala mais não, chega, ai, eu não vou aguentar. Eu prefiro essa dor do que aquela dose venenosa da mentira. A mentira é uma dose de veneno, meu irmão. Sai fora da mentira. Por isso que a Bíblia fala, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Ou você é ou não é, ou você é leal ou você não é, ou você tem dupla personalidade. E aí vai ter um juízo para você. E a sua salvação está comprometida. Então resolva a sua vida. Resolva, seja leal, seja sincero. Ocupe o seu pensamento, aqui que ele fala, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Deus de paz será convosco. Gente, o que eu quero mais?
que você quer? Uma conta bancária cheia de dinheiro ou você quer paz? Eu posso ter eu até falo, ô Rabinho, você não vai jogar na loto, na final do ano? Eu falei, eu não vou jogar isso não, para quê? Mas por quê? É pecado? Eu falei, não, que eu não quero ganhar. Porque se eu jogar e ganho, na quina, aí, sei lá o quê, como é que chama isso? Meus netos vão ser sequestrados, eu não tenho mais paz, eu não posso andar na rua. Vão me esfaquear. Vão me matar, como mataram aí. Né? Espero que não seja minha esposa. Vão matar para ficar com herança. Irmão, só dá confusão. Então, na verdade, que Yeshua fala, olha, esse evangelho não é pregado não, tá? Ei, para encerrar, esse evangelho não é muito pregado aí fora não. Ninguém quer evangelho de cruz, toma a tua cruz e siga, me dá a outra face para bater e perdoa 70 vezes 7. Ninguém, eu nunca vi esses caras aí pregando perdoa 70 vezes 7. Ah, pega uma mulher nova, traiu, pega a outra, bicho, vai ficar com esse trenhão aí, com esse canhão aí te traindo. Mas isso é a cabeça do mundo. Mas Yeshua fala, 70 vezes 7. Isso não é para qualquer um, não, isso é para pessoa ultra inteligente. A pessoa mais sanguínea vai embora. Se divórcio melhorasse casamento, o mundo estaria ótimo, porque 40% dos casais já são divorciados. Então, na verdade, a maioria piora. Não é? Então, irmãos, para você viver bem, olha lá, cure as suas emoções. Então, o ano 2017, para encerrar, digo, o ano 2017 vai ser o ano da minha cura. O ano que eu vou cuidar das minhas emoções. Eu não posso evitar as notícias ruins. Eu não posso explodir a minha televisão. Eu falo com a minha mulher, dá para mudar de canal? Porque tem canal que é só sangue. Estrupou 5, matou, e mais 10, e comeu sangue, bebeu sangue. E aí vem um carro, atropelou um adolescente, e fica... Ai, mas peraí, eu já estou em casa, já estou com a cabeça quente, já estou cheio de notícia ruim. E fica só vendo acidente. Não é o caso da minha esposa, mas tem gente que só fala em acidente, já viu isso? O Rabinho, você viu o que aconteceu lá na Catalão, na rua? Não, irmão, não quer saber, não, é parente, é irmão, não quer. Fica só aquele negócio, o mundo jaz no maligno. Então, por exemplo, eu não assisto filme de terror, joguinho aí, os pais que estão me ouvindo, é só joguinho de matar, já viu isso? No shopping center, os joguinhos, os pais comprando, os meninos tudo neurótico, tudo agitado, não dorme de noite, tudo sonâmbulo, cheio de tiro na cabeça, cheio de monstrinho, vai matar os monstros, aí vai andando aqueles monstros, aí pula, vale, eu fico vendo esses joguinhos, eu falo, meu Deus, que escravidão para a cabeça de uma criança. Depois chega um maluco aí, como está acontecendo, entra no shopping, prrr, não é assim? Vai no aeroporto, prrr, vai na faculdade, prrr. O fruto dessa geração de matar. Irmãos, o mundo vai mal. Então vamos cuidar das nossas emoções. Vamos ter a nossa riqueza. Vamos ter a nossa prosperidade. Deus está te abençoando, pegue. Mas não ponha fé nisso. Não ponha amor nessas coisas. Para você viver em paz. Não é? Então, bem em paz. Então, na verdade, eu falei com um amigo meu outro dia, lá em Vitória. Eu falei assim, você está feliz, Marcelo? Estou. Por quê? Cada ano eu estou mais pobre. Eu faço imposto de renda, estou mais pobre. Eu faço imposto de renda, estou mais pobre. Mas estou feliz. Porque eu, na frente de uma casa, de uma congregação, se eu estivesse ficando rico, eu teria problema, muito problema para acertar. Eu estou ficando pobre. Cada ano que passa, menos. Mas eu estou feliz. Eu estou vendo que eu estou pondo mais fé em outras coisas. Não é? Então, aquela palavra que Yeshua falou, Paulo falou, a minha graça te basta. Então a gente vai vivendo, hoje eu estou muito mais preocupado em curar minhas emoções, e ter uma emoção saudável, do que ter, por exemplo, certos bens que eu poderia abrir mão deles. Vamos ler junto, vamos ficar de pé. Porque este é o amor de Deus. Leia comigo. Este é o amor de Deus. Leia. Este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos.
Vence o mundo é aquele que crê ser Yeshua, o Filho de Deus. 1 João 5. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora eu quero orar por você com muita calma, e você vai cooperar, porque eu tenho certeza que essa palavra Deus me deu essa madrugada foi para você e para nós dessa casa, para aqueles que caminham conosco. Eu sei que perdoar é muito difícil. Eu sei que perdoar alguém que atropelou e matou seu pai, sua mãe, matou seu filho. Eu sei que um assassino que esfaqueou, que matou um ente querido seu. Eu sei que perdoar um ladrão que assaltou sua casa e abusou de sua filha, tudo isso já passou pelo meu gabinete. Eu sei que é muito difícil perdoar um estupro. Eu sei que é muito difícil perdoar uma traição, né? As mulheres traindo, homens traindo. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil enfrentar a verdade, colocar a verdade com lealdade. De dizer para o outro, olha, eu quero um relacionamento como José e os seus irmãos. E Jacó falou isso, para não interromper o vosso relacionamento com o vosso irmão. Vocês têm que prosperar, vocês não podem abortar o fruto e nem a multiplicação desse fruto. Eu quero agora que você curve a sua cabeça. Lembra que perdão é uma questão de decisão. Lembra e diga agora baixinho, Espírito Santo de Deus. Diga baixinho, manifeste agora o teu dom do perdão. Manifeste agora, eu tomo posse do perdão do Pai. Eu quero o perdão do Pai. Eu quero o poder do nome de Yeshua, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu preciso ter um 2017 melhor. Pai, eu não posso mais continuar carregando esse peso da falta de perdão. Pai, eu sei que eu fui ofensor, eu sei que eu ofendi pessoas, e agora eu quero que você sozinho e o Espírito Santo de Deus, você diga o nome dessas pessoas que você ofendeu, diga o nome deles. Meu querido Pai, agora é contigo. A decisão nós tivemos de falar os nomes daquele a quem nós ofendemos e daqueles a quem fomos ofendidos. Agora, meu Pai, eu declaro, eu, digo o seu nome, eu libero essas pessoas, corto essas correntes e os deixo partir. E eu nunca mais serei preso por essa falta de perdão. Porque nesta manhã, do dia 14 de janeiro de 2017, eu decidi perdoar essas pessoas e colocar todas as pessoas a quem eu ofendi ou por quem eu fui ofendido no teu altar. E a partir de agora, eu quero um ano de alegria. Diga, eu quero um ano de alegria, eu quero um ano de paz, eu quero um ano de salvação, eu quero um ano de relacionamento, eu quero um ano de voltar a amizades que eu perdi por desavenças e conflitos, eu quero uma vida familiar saudável, eu quero combater todo e qualquer tipo de inimizade. Eu quero declarar que estou livre e liberto, em nome do Senhor Yeshua, hoje e sempre. Amém. Amém? Amém.